Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossas práticas radiestésicas e para isso eu vou passar dicas importantes no manuseio do pêndulo. O pêndulo ele é qualquer massa pendurada por um fio. Pode ser uma aliança, pode ser um cristal, pode ser uma madeira. E aí, como vimos ao longo da história, civilizações do mundo inteiro utilizavam pêndulos. Para começo, nós podemos usar um pêndulo simples. Pode ser uma corrente, pode ser uma linha com um cristal na ponta. E aí, lembrando que o pêndulo ele é somente um amplificador das ondas que o nosso inconsciente capta, passa para o nosso corpo e ele amplifica. E a partir de um padrão mental de ordem que nós dermos, ele vai nos trazer as respostas de sim e não, num primeiro momento. Então, para começar a trabalhar com o pêndulo, é importante que esteja tranquilo, não esteja sob pressão, não esteja com nenhuma doença que esteja afligindo o corpo, uma gripe, algo que te deixe para baixo, algo que diminua a sua energia de vida. Mente tranquila, silencia a mente, pega o seu cristal. Tem algumas pessoas que dizem que o certo é trabalhar com ele dessa forma. Outros dizem que é com ele pendurado aqui. O importante é que ele esteja nem muito tenso, nem muito bobo, nem muito frouxo, né? Então, a primeira coisa, existem várias formas para se alinhar com o pêndulo. Pode ser por uma ordem mental, de sim e não. Você faz uma pergunta que você já sabe a resposta e diz para ele que se a resposta for sim, rodar sentido horário, se for não, sentido anti-horário. Outros, que é a dica que eu vou ensinar aqui, é de você descobrir qual é a sua polaridade, de você descobrir qual é o seu sim e qual é o seu não. Pega a sua mão esquerda, coloca o cristal sob o dedo anelar, o dedo maior de todos, né? E peça ao pêndulo para mostrar o seu sim. Ok? O meu deu sentido horário. Agora eu peço a ele para mostrar o meu não. Deu sentido anti-horário. Agora, me mostre qual é a resposta para dúvida. Para uma resposta incerta. Seria para frente e para trás. Então, de posse dessas informações, eu posso fazer disso um padrão, o meu padrão. Porque às vezes o anti-horário de um é o sim e o anti-horário de outro é o não, porque tem as polaridades positivas e negativas. Então, o que eu indico é, por esse padrão mental, você vai anotar todas as ordens que o seu cristal te passou. Se ele deu que o sim é da esquerda para a direita, ok, esse será o seu sim. Se ele der que o não é na diagonal da direita para a esquerda, ok, esse vai ser o não. Então, na verdade, o que vai coordenar isso é o seu padrão, o padrão mental que você escolher. Eu, por muito tempo, trabalhei com o padrão mental de que eu fazia uma pergunta simples. O pêndulo, ele trabalha com pergunta simples e direta. Ele não trabalha com dúvida, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa chegar e perguntar se uma pessoa chega com um pêndulo no carro dele e pergunta: eu devo abastecer o meu carro hoje? Pode ser que o carro esteja com o tanque o mais cheio possível. Ele sempre vai responder que sim, porque é uma obviedade. Sempre terá que abastecer o carro. Ou eu pergunto: será que eu tenho que almoçar hoje? A resposta vai ser dúbia, porque sempre teremos que almoçar. Então, evite a palavra não, evite afirmações negativas, trabalhe sempre com respostas e perguntas diretas. Então, o pêndulo, de posse disso, você também pode treinar o pêndulo.
Uma outra forma também de você treinar o seu pêndulo, depois de fazer primeiramente a saber qual é a sua polaridade, qual é o seu sim e o seu não, é imprimir esta folha ou fazer traços em uma folha com eles na vertical, na horizontal, reto e sentido horário e anti-horário. Concentre-se e deixa a mente agir, fazendo com que o pêndulo interaja sob a forma. A partir do momento que um desenho está feito, ele começa a emitir uma forma, e essa forma emite uma onda que emite uma ressonância, que, alinhado com o inconsciente, ele passa ao pêndulo e isso passa a ser amplificado, assim como o microfone amplifica a voz de quem fala por ele. Então aqui é como se o pêndulo estivesse... Se você colocar sob essa forma e ele começar a dar, por exemplo, aqui ele está indo na diagonal esquerda e de repente ele começa a dar para um lado e para o outro, aguarda até ele tomar forma, porque você está alinhando a energia dele com a sua energia e a energia do seu inconsciente. Você está captando essas ondas. Então, ó, ele está pegando o movimento horário, anti-horário. Fique o tempo que for necessário. Sinta. Faça quando estiver tranquilo, porque às vezes trabalhar com o pêndulo pode gerar um pouco de cansaço. Às vezes ele pode não responder, mas é muito simples, qualquer pessoa consegue, qualquer pessoa pode trabalhar com o pêndulo. Essa é mais uma forma de alinhamento com o pêndulo. Algumas pessoas gostam de colocar um polo positivo de um lado e polo negativo do outro. Quando para o pêndulo em cima, ele roda sentido horário, no outro roda sentido anti-horário. Essa é mais uma forma de alinhar com o pêndulo.